Eu sou feliz porque meus pais me apresentaram a Cristo. Eu estou aqui porque eles se dedicaram a me apresentar a Cristo. Com 12 anos, mais ou menos, eu falei, não, eu quero ser do mundo, quero experimentar, mas eu não conseguia. Minha mãe era o meu Isaac, por isso que eu me identifico muito na história de Abraão. O meu sonho era cuidar da minha mãe velhinha, ter uma casa com ela morando junto. Esses eram os meus planos. Só que aí não era aquilo que Deus tinha. Mais o Tete a Tete com a Pri começando, o último episódio do mês de fevereiro, tá especial demais. Eu quero dizer pra você, que bom que você está aqui mais uma quarta-feira conosco. É uma alegria muito grande receber você e poder ouvir essas histórias com você para ser edificado, tanto eu como a tua casa. Gente, quarta-feira é dia de Tete a Tete, não marca nada na tua agenda, ou então marca um dia da semana para você ver, mas não deixa de assistir, porque a gente aprende muito nesses momentos. Então dá seu like, já manda para alguém e também segue a gente para poder ficar por dentro de todas essas histórias de pessoas comuns com histórias extraordinárias em Cristo. Agora, sem mais delongas, vamos dar boas-vindas à Flavinha! Surpresa de Deus, né? Surpresa de Deus! Se você tá surpresa, imagina ela! E como? Que alegria, Flavinha, te receber aqui. Obrigada. É uma honra pra mim poder ouvir. Gente, assim, ó, eu conheci a Flávia no Retiro de Mulheres. E foi a nossa primeira conexão. E Deus nos colocou nas mesmas caronas. Foi. Tu lembra disso? Lembro. Pegamos uma fila enorme pra voltar pra igreja. E ali a gente começou a conversar. E foi uma conexão imediata. Sim. Te falar que naquele dia, assim, eu me senti tão honrada diante de Deus. Porque, assim, eu não conhecia ainda ninguém. Foi aquele dia do retiro. Foi o dia que Deus, assim, marcou Flávia na Mais de Cristo. Uau. Foi aquele dia que eu disse, não, eu pertenço a este lugar. Deus me selou na Mais de Cristo naquele dia. E ali eu estava justamente com aquelas pessoas que eu mais admirava, por incrível que pareça. Que eu sentada no banco, eu já admirava você, a Sunelli, aquela outra irmã que foi conversando com a gente. Então, eu me senti honrada por Deus. Eu falei, Senhor, eu não imaginaria. Fiquei, meu Deus, não acredito que eu tô aqui. Que eu tô nesse carro. Exatamente assim. Ai, que bênção. Então, Não foi tava assim. sabendo, eu tô sabendo junto contigo. Então, foi assim, um dia muito marcante, que Deus, assim, fechou. Foi um presente de Deus pra mim naqueles dias. E eu tô vivendo ainda sobre resquícios daqueles dias, né? Amém. E eu lembro da gente conversando. Olha, tem contraturno e não sei o que, né? Logo seguida, a Kaylee, que é filha dela, começou a estudar com a gente no clube. Que guria fantástica. E sabia que quando ela começou a estudar, eu não sabia que ela era sua filha? Ai, muita gente não sabia. Eu não sabia. Depois de um tempo que eu liguei uma coisa a outra e digo, mentira. Essa guria é muito amorosa, linda, igualzinha a mãe. E eu não sabia, não tinha linkado. A Kemily é um presente de Deus na minha vida. Amiga, parceira, minha confidente, minha parceira de oração, de guerra espiritual. Ela, desde pequenininha, teve uma época que ela dizia, vamos orar, e ela, vamos, mãe, nós vamos orar. Ô, mãe, hoje eu vou jejuar. Eu falo, então vamos jejuar. Glória a Deus. É uma coisa assim que Deus me presenteou. Kemily é um presente de Deus na minha vida. Eu não tenho dúvida. Os filhos são heranças do Senhor para nossas vidas. E quando a gente vê um filho sendo uma bênção, também reflete o lar, né? Sim, sim. Glória a Deus por isso, por uma mãe sábia que Deus colocou na vida da Kemily. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Kemily, como... Eu vou entrar nessa história de dependência de Deus na tua vida, mas eu fico muito emocionada falando do que Deus faz através do clube. Sim. O pertencimento que eles têm ali dentro, a seriedade dessa questão da vida com Deus, do devocional, sim, né? E esses dias eu me deparei com a Kemily no culto da manhã, na Mais de Cristo Palhoça. Eu disse, o que tu tá fazendo de manhã aqui? Tu tá sozinha? Eu vim sozinha, pastora, porque eu estou fazendo meu discipulado de batismo, vou me batizar, decidi por Jesus, minha mãe tá trabalhando, eu vim pro culto. Sim. Decididaça. 13 anos? 14. 12? Meu Deus, olha só. 12 anos. E ela simplesmente decidiu por Jesus e estava na igreja sem o pai e sem a mãe. Porque ela decidiu por Jesus. Gente, eu me emocionei tanto. Eu saí de perto dela na hora. Eu fui chorar. E agradecer a Deus. Disse, uau, que alegria poder fazer parte disso junto com ela. Quando eu fiquei grávida, né? Eu sempre tive o sonho de ser mãe. E eu falei a Deus, assim, que o maior presente, a melhor coisa que eu podia ter na minha vida era poder apresentar minha filha a Cristo. Porque eu sou feliz porque meus pais me apresentaram a Cristo. Aleluia. Eu estou aqui porque eles se dedicaram a me apresentar a Cristo. Se eles não tivessem me apresentado a Cristo, eu nem sei onde eu estaria hoje. Então,
Quando eu vi minha filha dizer assim, mãe, eu quero me batizar. Quando eu vejo ela dizer assim, mãe, você já orou hoje? Você já fez o teu devocional? Então, isso pra mim é a minha maior realização como mãe. Ai, meu Deus, já comecei a chorar, a gente nem começou o episódio. Que aí, Emília, eu te amo. Um beijo, sua linda. Minha aluninha do clube. Ai, gente, que alegria. E vamos começar, vocês não são daqui. Não, então, pra daqui. você ser firmada na mais de Cristo, pra você poder se sentir em casa, é porque você veio de outro lugar. Me conta um pouquinho da tua história, Flávia. Eu sou nascida e criada em Salvador, Bahia, né? Sou da Bahia. Daí, nasci, sou filha de pastores. Uau. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Nasci e me criei durante toda a minha identidade de crente, foi dentro da Assembleia de Deus. Nunca me imaginei em outro ministério fora da Assembleia de Deus, que isso para mim foi o mais, sabe, o louco de toda essa situação. E aí, tive uma criação evangélica, cresci, nunca consegui pertencer ao mundo. Com 12 anos, mais ou menos, eu falei, não, eu quero ser do mundo, quero experimentar. Mas eu não conseguia xingar, eu não conseguia vestir as roupas. Glória a Deus. E eu lembro que aquilo me dava um desespero tão grande. E a gente morava em uma casa que tinha um terceiro andar e tinha um muro que dava uma vista para a praia. E naquele dia eu sentei e comecei a chorar. Eu falei, por quê? Eu sou diferente, eu não entendo. Porque eu quero fazer essas coisas e eu não consigo. E foi uma das minhas primeiras experiências com o Espírito Santo. Foi quando ele falou, você é diferente. Uau. Não adianta. Ali eu entendi que não adiantava. Eu não nasci para ser do mundo. Não consigo. Não me encaixa. Não é algo para mim. Tenho 2 irmãos, né? Somos em 3. Meus irmãos tiveram essa curiosidade, mas eu nunca consegui. Nunca me desviei. A gente passa nossos altos e baixos, e sim. Mas eu nunca consegui. O meu temor, a minha decisão por Cristo foi tão real que foi independente de meu pai e minha mãe ter me ensinado. É algo que Deus me chamou e falou assim: é você. Tu é minha. Sim. É marcada, selada e acabou. Totalmente. E ali vivi essa experiência, né? Cresci, criança, adolescente, culto de adolescente, fazia parte de coreografia, né? Ai, também, bem semelhante. E aí, coreografia e tudo. Com 15 anos eu decidi me batizar. Com 19 eu casei, né? Tô casada há 17 anos. Uau! E foi quando, em 2020, foi o meu impacto maior. 2020 para 2021, Deus preparou minha mãe e levou. Falou comigo. Eu não queria, porque eu não entendia que minha mãe era o meu Isaac. Por isso que eu me identifico muito na história de Abraão. Abraão é o pai da fé, mas na minha vida, através da história dele, eu entendi o que é você cortar seu cordão das coisas aqui, depender apenas e depender de Deus. E o que aconteceu foi que em 2021 minha mãe faleceu, em julho, vai fazer 4 anos que minha mãe faleceu. E quando minha mãe faleceu, eu tive uma crise de identidade muito grande, porque eu descobri que eu não sabia quem eu era. Eu fiz tipo o pai de Abraão, né? Achou que estava no lugar certo, mas não estava. Tudo que eu entendia por Cristo, por família, por tudo, era baseado na minha mãe. Então, quando Deus falou assim comigo, você quer deixar que ela esteja assim? Ou você quer que eu leve? E antes dela falecer, ela virou para mim e disse assim, eu quero descansar, mas eu não posso ir porque ela não está preparada. Uau. E naquela semana, quando ela me disse isso, eu falei, meu Deus, e ali foi o meu, teste. Eu falei, Deus, como é que isso? Eu estou sendo egoísta. E ia ter que olhar para mim e dizer assim, pô, você é egoísta, você está impedindo e permitindo que alguém fique sofrendo apenas porque você não tem estrutura. Porque eu não conseguia me imaginar sem minha mãe. Acho que ninguém, né, tá preparado para perder a mãe. E era assim, minha mãe era meu tudo. Eu imaginava, hoje eu sou formada em técnica de enfermagem, e o cuidado que eu presto era aquilo que eu queria fazer para minha mãe. O meu sonho era cuidar da minha mãe velhinha, ter uma casa com ela morando junto. Esses eram os meus planos. Só que aí não era aquilo que Deus tinha. Aí foi quando Deus falou assim, não, eu te chamei para um propósito, você vai sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, exatamente nesse cenário ao qual eu me incluía. Eu fui literalmente para casa do meu pai, morar com meu pai, porque eu não conseguia não consegui a morte, né, o preparo de Deus para tirar minha mãe, na minha vida foi muito marcante. Então, era uma Flávia, e eu tive que descobrir quem era a Flávia de verdade. Uau. E o Senhor me levou a ter experiências com Ele de descobrir, né, quem Ele é.
que eu posso viver sem tudo, eu só não posso viver sem ele. E pra mim foi o mais difícil porque eu falava, e agora o que eu faço? E o Senhor dizia, levante, vai cozinhar. Levante, vai limpar a casa. Pra não deixar você cair numa depressão, numa tristeza. Sim. E ali naquele período, Deus colocou várias pessoas abençoadas na minha vida. A psicóloga Valéria, uma tia que eu considero muito, minha tia Nara, que é uma mãezona, que elas me abraçaram de uma forma e Deus usou elas para me dar aquele choque de realidade. E aí eu fiz um curso de restauração da alma e que eu comecei a ver as coisas que eu estava trazendo e consegui separar o que era emocional, o que era espiritual, qual era o caminho, qual era o direcionamento de Deus para minha vida a partir de então. E quando foi em 2022, naquele período Deus falou que iria mudar a minha vida por completo. E eu disse, mudar? Não entendi. Deus falou que ele iria mudar a ponto de mudar a estrutura, tanto de construção como de localização. E que ele me levaria para um lugar que eu iria transbordar, que seria transbordante. Só que eu não tinha ideia. Isso foi em 2020. Quando foi em 2022, eu já para me formar, terminando o curso, eu sentada no sofá, o Espírito Santo falou comigo. Prepare suas malas que eu vou te levar para Santa Catarina. Eita, mas você já tinha vindo para Santa Catarina? Conhecia? Não, conhecia. Nunca tinha saído da Bahia. E do nada, Santa Catarina? Do nada, Santa Catarina. E eu falei, Senhor, eu como? Vou para Santa Catarina? Como? Sem condição. Meu marido tinha acabado de se firmar numa empresa muito boa. Eu estava sem trabalho, eu disse como. Aí ele falou, o Espírito Santo foi direcionando. Abre a empresa. Peguei o celular, abri, ele me mostrou. Aí eu falei, a empresa dele é multi, não sabia. Aí olhei e falei, mas em Santa Catarina tem 26, para onde é que a gente vai? Ele falou, para São José, a empresa que ele vai para São José. Eu falei, para São José, e eu não entendia, porque lá na Bahia, para você ir para um lugar para outro, de um bairro para outro é quase 1 hora, e aqui 15, 20 minutos você tá numa cidade, né? É tudo perto. Tudo perto, eu não sabia exatamente. Eu falei, sim, senhor, mas eu vou para onde? E aí eu tinha uma conexão aqui, que eu fui madrinha, eu era muito amiga da irmã dela, da Ana, que me acolheu logo quando eu casei, no grupo de senhoras, tem aquela coisa toda. E eu fui madrinha da irmã dela de casamento, e essa irmã dela mora aqui na Palhoça. Aí eu liguei pra ela, peguei o contato, liguei a Aline, eu vou pra ir pra Santa Catarina. Ela, como? Eu falei, não sei, minha irmã, não sei como, não sei quando, mas eu sei que eu vou. Comecei a preparar aí, comecei a pesquisar, comecei a materializar. Meu marido, quando eu disse a ele, eu falei assim, André, nós vamos para o sul, a gente vai para Santa Catarina. Ele, como? Eu falei, nós vamos. Ele disse, não, isso é coisa da sua cabeça. Eu falei, Deus falou comigo que a gente vai para Santa Catarina. Ele disse, não, mas acabei de me firmar na empresa. Como é que eu vou falar? Eu falei, não, você ainda vai transferido pela sua empresa. Sua empresa vai te transferir para lá e Deus vai nos levar para lá. Ele disse, tira isso da cabeça. Se Deus fala com você, vai ter que falar comigo. Eu disse, mas você está preparado para ouvir realmente esse direcionamento de Deus? Porque Deus fala com aqueles que vai ouvir a voz dele. E aí foi aquela crise muito grande, porque não tinha lógica eu sair da Bahia para vir para cá. Sim. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos contatos, não tínhamos nada. Diz assim, foi um direcionamento de Deus. Eu tinha convicção que Deus tinha falado comigo. Algumas pessoas da minha família falaram assim, essa menina tá ficando doida. Tá doida. Uhum. Aí eu liguei pra um e disse assim, ó, eu vou pro sul. Não, vou pro sul, não sei quando, como, mas eu vou. E as pessoas, Flávia, como é? Eu falei, eu não sei, eu sei que Deus vai me levar pra lá. E foi assim que aconteceu. Me pergunta como foi, eu não sei te explicar exatamente, eu sei que Deus nos trouxe. Nos trouxe e todos os dias, não tem um dia que quando eu paro e olho e digo assim, Deus, eu tenho convicção que foi a tua mão. Aleluia. Foi a tua mão. Eu lembro que aí, falei com Kemily, Deus vai nos levar. Ela, mãe? Eu falei, é. E a gente vai orar. Seu pai ainda não acredita, mas Deus vai falar com ele. Enquanto isso, nós vamos orar. E a gente começou, eu abri campanha de jejum e ela comigo, tá? Campanha de oração. E Deus me fez fazer alguns atos proféticos. E eu tenho muito isso, Deus tem muito esse mistério comigo. Eu lembro que eu peguei uma sacola, coloquei uma peça de cada roupa e disse assim, aqui tá, Senhor. Vou orando e naquele eu profetizava todo dia sobre aquela bolsa. Era a minha roupa de Kemi, a roupa de André, profetizando. Porque eu entendia que não era algo que era só pra mim e pra minha filha. Seria a minha família. E fui orando e Deus fez. O chefe do meu marido ainda chegou a dizer assim, não vai, eu não vou concordar com isso. Só se abrir uma vaga na empresa
próximo onde a sua esposa estiver. Quando foi em 2 dias depois, a empresa daqui Meu ligou. Deus. Ligou pra e disse, eu preciso de um motorista aqui. Demorou. Quem não ia, meu marido chegou aqui em 15 dias. Uau! Uau! 15 Dias! Dias. Não foi Caramba. meses. Dias ele chegou. A gente tava em uma kitnet nova, fomos pra uma kitnet e Deus foi provendo. Deus foi Amém. provendo. Eu lembro que eu tinha uma geladeira lá que tava. Eu consegui vender tudo em menos de 48 horas. Tudo. Porque quando Deus decreta, as coisas fluem. Eu acho que foi assim que ele foi, meu marido foi acreditando, né? Falou, não tem como, porque... E foi. E foi. E assim, eu vim na frente, né, pra preparar a casa, enquanto tava resolvendo os trâmites, né, da transferência dele, e foi tudo assim. Cheguei aqui, eles foram me buscar no aeroporto, um calor terrível, eu cheguei aqui achando que era frio, né? É o sul, né? Sul. É conhecido. Misericórdia, assim, direto pra buscar um ventilador, porque no lugar não tinha condição de ficar sem ventilador. Aí, esses irmãos foram me buscar, que é a Aline e o Marcelo, né? Que são da Mais de Cristo. Sim. Eles congregavam na época em Biguaçu e foi que me apresentou a Mais de Cristo. Uau. Naquela primeiro dia, eu cheguei no sábado, no domingo. Meu primeiro domingo foi na Mais de Cristo. Uau. E eu cheguei no culto. Agradecer ao Senhor. Quando eu cheguei, que eu vi a igreja assim, um choque de realidade tão A parede preta. preta. Aí as irmãs lá, né, tinham um pouco de preconceito. Olha, Flávia, não vai pra igreja lá de parede preta. Quando eu fui Foi a junto, primeira. Fui justo pra parede preta. e naquele dia o pastor, Ai, meu na época Deus. era o pastor Gisel, ele estava falando uma palavra que tinha muito a ver com tudo que eu tinha vivido. Nunca tinha andado de avião, não sabia nem como era, fiquei perdida lá no aeroporto. De primeira, minha bolsa foi logo bipada, eu Ah, tive que meu ser revistada. Deus. Tudo aconteceu assim, que era para não ter dúvida de Deus. E naquele dia, quando o pastor começou a pregar, eu só fiz agradecer, porque sabe aquela sensação, você saber que você está no direcionamento de Deus, que humanamente falando seria impossível você viver aquilo. E você simplesmente se olha e diz assim, Uau. uau, Eu tô vivendo. eu tô vivendo. Não é um sonho. Não. Quantas Não, vezes não naquele foi. período eu acordava para ter certeza, eu olhava e eu dizia, eu não acredito que eu estou Uau. aqui. Eu nunca tinha saído da Bahia. Nunca tinha saído da Bahia. Então, vamos ler esse versículo que tem tudo a ver com o que você está me dizendo, que está lá em Gênesis 12. 12? Versículo 4, só a primeira parte dele que diz o seguinte, meu Deus, é muito forte. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Foi assim que foi com a tua família. Exatamente. Você partiu como o Senhor havia ordenado. Exatamente assim, de uma forma vivendo só no direcionamento de uma palavra de Deus. Porque Deus direcionou e disse, vai. E sabe aquela sensação que você vai e Deus vai preparando o caminho. Assim, quando muita coisa aconteceu, mas em momento nenhum eu duvidei que foi o Senhor que tinha me trazido para cá. E cada dia eu tenho vivido o extraordinário de Deus. Aleluia. Em todos os sentidos. Deus tem me feito um romper desde do que eu entendo como pessoa, como mãe, como esposa. Deus trouxe um novo tempo para minha casa, para minha família. Eu nunca tinha vivido isso. Eu, meu marido e minha filha, sabe, fazermos coisas juntos, sabe, de resolver só a gente. Então, Deus... Aprendendo a ser família. Sim. Não é? Aí eu vou para a igreja que diz, Mais de Cristo, né? Uma família vivendo os propósitos de Deus. E eu comecei a entender quais eram os propósitos de Deus. Aleluia. E entender que aquela mensagem que eu recebi em 2020, que eu não dei até crédito, achei que seria impossível. E ver o impossível de Deus se cumprir na minha vida, porque eu sou o improvável. Deus me tirou do improvável, de um cenário, de um meio que eu nunca sonhei com nada do que eu estou vivendo hoje, nem cogitou. E se cumpriu tem se cumprido na minha vida aquilo que a palavra de Deus diz, que é aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que não desceu ao seu coração, é o que o Senhor tem preparado para você. E é exatamente isso, quando a gente entende e aceita o direcionamento de Deus. Quando a gente fala assim, não, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Não é que eu não tive medo, não é que eu não tive... Será? Quantas vezes eu questionei, Senhor, é comigo? É verdade? Será que não é minha emoção? Eu passava a noite chorando, dizendo, Senhor, será que eu não tô realmente doida? Será que eu não tô falando aí?
eu tenho uma prima que, pra mim, ela é uma pessoa muito marcante. A gente casou juntas. Tivemos filhos no mesmo Uau. ano. Nós temos uma conexão, assim, Muito grande. muito grande. E ela foi uma das primeiras pessoas que eu compartilhei. E ela falou assim, Flávia, você não tá doida? Eu falei, alguém tem que me dizer que eu não tô doida. E ela disse, não, eu creio que Deus pode fazer. Aleluia. Eu fico chocada porque eu não queria isso. Mas eu entendo. Se é o que Deus tem pra você, você vai. E hoje eu tenho vivido isso. Em todos os sentidos. E a mais de Cristo em si, né? Não defendendo. Mas assim, é algo que Deus me presenteou. Eu me sinto presenteada, privilegiada. Aleluia. Porque tem sido um novo tempo na mais de Cristo, a forma que o Senhor me fez entender. Porque eu venho de uma igreja muito mais tradicional, com muitas coisas e muita religiosidade em alguns aspectos, não em tudo. Sim. Sempre ensino a palavra, amo a Assembleia Sim, de Deus, amo a minha sim, tem igreja uma e tudo, base, né? sim, Uma base Sim, tremenda. sólida, sim. Mas quando você entende que Deus quer te levar para algo Novos níveis. novos, diferente, porque era o propósito de Deus. Hoje, através de muitos romperes que eu estou tendo, né, na igreja, eu consigo lidar com o público de todo, sabe? Conseguir lidar, conseguir falar de Jesus, conseguir... Fazer a diferença onde você está plantada. Independente da crença da outra pessoa. Exatamente. Falar do amor de Jesus. Né? É libertador, né? Meu É Deus, libertador. Eu te entendo, porque assim, a mais de Cristo, né? Agora, não defendendo a vou usar o termo. Mas assim, me formou quem eu sou hoje. Eu também vivi num lar de muita religiosidade, também sou filha de pastor. Então, tipo assim, mas o meu não era assembleia, o meu foi batista. Mas enfim, o que eu vivi não se compara ao que eu tô vivendo agora. Esse amor por Jesus, a paixão que eu tenho por Jesus hoje. E a emoção de falar desse amor para as pessoas ao meu redor é outro. Eu só sou uma pastora que eu sou hoje porque a Mais de Cristo me formou. Eu fui forjada e formada na Mais de Cristo, eu digo isso. E eu sou, graças a Deus, por viver esses 18 anos da Mais de Cristo. Uau, 18 anos. Gente. Então, 18 anos que a nossa igreja tem. E eu sei o processo que o pastor Júnior e a pastora Vitória viveram. E hoje, poder dizer assim, eu faço parte dessa família que vive os propósitos de Deus. Eu me alegro. Minha boca enche de orgulho. Sim, né? sim. Onde então eu falo assim, eu sou da Mais de Cristo. Né? Elite, meu Deus, misericórdia. Mas assim, é prazeroso, tem sido prazeroso, tem sido um desafio, mas tem sido um desafio que tem compensado em todos os sentidos, sabe? Essa decisão que não é que eu tomei voluntariamente, eu simplesmente me coloquei à disposição. Porque eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não sabia que direção tomar. E a única direção que eu entendi que era o melhor para mim era seguir a voz de Deus, o direcionamento dele. E às vezes esse direcionamento traz alguns desconfortos com as pessoas, né? Às vezes você não é compreendido por certas coisas que você, né, termina tendo, posicionamento que você termina tendo que tomar. Porém, contudo, entretanto, eu aprendi uma coisa, eu posso viver sem tudo, se eu não posso viver sem Cristo. Uau, essa vai ser a frase que a pessoa, você precisa repetir. Flávia, descobri que eu posso viver sem tudo, só não posso viver sem Cristo. Amém. Amém. E agora, para a gente poder finalizar, uma palavra dessa dependência que você tem vivido em Deus, em Cristo. E quem sabe alguém lá do outro lado está passando por uma transição, está passando por ouvir a voz de Deus e será que é Deus mesmo? Né? O que você diria para essa pessoa? Não temas. Não tenha medo de viver o propósito de Deus, porque é recompensador. Se ter a convicção que você está no direcionamento e você sabe que tudo que está acontecendo está sendo orquestrado por ele. Você não tem dúvida quando você entende, aceita esse direcionamento, não tenha medo. Não se preocupe, Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes. Aleluia, amém. Eu creio nisso, que essa palavra, meu Deus do céu, foi
incrível esse episódio. Eu fui muito edificada. A Flavinha tava morrendo de medo. Ela disse, pastora, não sei se eu vou conseguir falar. Ela fala super bem. Falem pra ela aí no comentário pra ela continuar fazendo, porque Deus tem uma voz. Ele tem te dado uma voz. E eu sei que, quem sabe, o tete a tete, o Compaixão em Movimento, com a tua filha, com tudo, pode ser uma chave para que você rompa. A Mais de Cristo vai ser essa plataforma para você voar com a tua família, seu esposo é músico. E alegria ver todos servindo a casa do Senhor, que vocês não se... Eu tô falando já profeticamente que vai ser algo incrível que vocês vão fazer junto como família. Vão marcar uma geração. Porque você tem uma voz. Amém. Amém. Nunca duvide daquilo que Deus pode falar através de você. Pra mim foi assim, tá sendo gratificante. Eu quero agradecer, né? Quando eu recebi o convite, meu Deus, uau, né? Mas eu já tinha me proposto, que eu disse ao Senhor que eu não rejeitaria. Com medo, inseguro, eu iria, eu tenho convicção. Que é quando a gente, né, vai e o Senhor garante todas as coisas. E... eu quero agradecer. Meu muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, que episódio incrível. Que Deus abençoe você. Amém. Finalizamos o mês aí com chave de ouro com Flávia. Ai, gente. Deus abençoe você até março e até o próximo Tete a Tete. Sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais para uma terra que eu ainda te mostrarei. Longe de teu pai, nesse caminho, engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Nesse caminho, engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei